A NASA está construindo uma cidade gigantesca no polo sul da Lua. Centenas de quilômetros quadrados com habitats permanentes, geração de energia e operações de mineração. E eles estão tentando fazer isso rápido, porque existe uma corrida real acontecendo agora mesmo entre as duas nações mais poderosas do planeta pelo melhor terreno lunar. E para vencer essa corrida, a NASA vai além de simplesmente pousar astronautas e fincar bandeiras. Eles vão lançar drones voadores autônomos para cravar sua reivindicação no Polo Sul e estabelecer uma nova fronteira americana no espaço. Mas nada disso vai ser fácil. Na mais recente atualização da agência, a NASA detalhou o plano para as 3 primeiras missões que vão iniciar sua presença permanente na superfície lunar. E o que está por vir é mais ambicioso do que a maioria das pessoas imagina. A Moon Base 1, a base lunar número 1, a primeira aposta privada. Será o primeiro pouso lunar financiado exclusivamente pela iniciativa privada, sem nenhum centavo do contribuinte americano. Quem vai bancar essa missão inteira do próprio bolso é a Blue Origin, de Jeff Bezos. O objetivo é demonstrar as capacidades do módulo Blue Moon Mark I. O módulo já foi construído, testado e ganhou até o nome, Endurance. E o foguete que vai carregá-lo é o New Glenn. Só que aqui começa o primeiro problema sério. No dia 28 de maio, apenas 2 dias após a NASA divulgar sua atualização, o propulsor New Glenn explodiu na plataforma de lançamento da Blue Origin, durante um teste de ignição no Cabo Canaveral. Foi a segunda maior explosão de foguete da história de um voo espacial, atrás apenas do desastre soviético do N-1 em 1969. Foguetes explodem. Faz parte da história espacial, mas é extremamente raro ver um propulsor completamente abastecido detonar desse jeito numa plataforma. A comparação mais próxima foi a explosão de um Falcon 9 da SpaceX em 2016, também no Cabo Canaveral, que mesmo sendo bem menos violenta, levou 15 meses para a empresa reconstruir os danos. Elon Musk ficou tão perturbado que suspeitou até de sabotagem. A SpaceX convive com explosões e as trata como parte normal do processo. Mas Elon Musk sempre foi categórico sobre uma coisa: as plataformas de lançamento são sagradas. Quando testou o Falcon Heavy pela primeira vez, admitiu que havia 50% de chance de o foguete explodir. Mas também disse: espero que ele se afaste o suficiente da plataforma para não causar danos. Isso eu consideraria uma vitória. No caso do New Glenn, os danos são óbvios. A torre de para-raios destruída e o veículo transportador perdido. Uma máquina monumental que move o foguete do hangar e ergue na vertical e serve como torre de lançamento. Uma peça de infraestrutura feita sob medida que custa centenas de milhões de dólares. Mas o CEO da Blue Origin, Dave Limp, disse que as coisas não são tão graves quanto parecem. Os tanques de propelente, o oxigênio, o hidrogênio líquido e o metano estão todos em bom estado. A torre de suporte pode ser reparada no local, sem precisar ser demolida. E a melhor notícia: a Blue Origin já vinha desenvolvendo um sistema de montagem e transporte vertical, como o Starship da SpaceX e o SLS da NASA. Eles não precisam de um transportador novo, vão direto para o sistema moderno. Com isso, Dave Limp afirmou: vamos voar novamente antes do final deste ano. Prazo ousado, bem abaixo da maioria das previsões dos especialistas, mas Jared Isaacman, o administrador da NASA, foi rápido em responder. A agência vai ter um papel ativo ao lado dos parceiros, exatamente como fez nos anos 1960 para superar contratempos e entregar resultados. O destino da Moon Base 1 já está definido: a crista de conexão de Shackleton, no pouso lunar, um dos terrenos mais estratégicos da Lua, uma faixa longa de terreno elevado que conecta a cratera Shackleton à cratera Haworth, território acidentado e implacável que vai empurrar as capacidades de pouso da Blue Moon até o limite. E por que esse lugar é tão valioso? Porque oferece 2 extremos ao mesmo tempo: luz solar permanente e sombra permanente. A Lua tem uma inclinação muito pequena no eixo de rotação, então o Sol nunca nasce ou se põe de verdade nas regiões polares. Ele paira abaixo no horizonte para sempre. E isso significa que a altitude faz toda a diferença. Nos pontos mais altos da crista, o Sol nunca se apõe. Acesso contínuo à energia solar, perfeito para uma base permanente. E desse mesmo ponto você tem acesso às planícies no fundo das crateras vizinhas, lugares que não recebem luz há bilhões de anos, onde inclusive se acredita que existe água congelada escondida. Um detalhe geopolítico fundamental: o programa espacial chinês está planejando pousar sua Chang'e no dia 7 de agosto de 2026.
numa crista no lado oposto da cratera Shackleton. A corrida pelo Polo Sul é real e já começou. Quando o módulo da Blue Origin pousar, 2 instrumentos da NASA estarão a bordo. O SCALPSS, um conjunto de câmeras de alta resolução para analisar o efeito do pouso na superfície e criar um mapa detalhado do local. E um array retroreflector a laser, um alvo que futuras naves usam para mirar com laser e obter medições precisas para pousos futuros no mesmo ponto. Não são instrumentos de alto valor científico, e isso revela algo importante. Mesmo antes da explosão, havia um otimismo muito cauteloso em relação à capacidade da Blue Origin. O objetivo real da Moonbase 1 é testar o hardware de pouso em condições reais, porque o Blue Mark 1 é a versão menor do Mark II, que vai levar pessoas à Lua na Artemis 4 em 2028. A Moonbase 2 carrega a maior carga útil comercial já entregue na superfície lunar e pode ser lançada ainda em 2026, usando o Falcon Heavy da SpaceX. A NASA fechou parceria com a empresa americana Astrobotic e sua plataforma de pouso Griffin 1 para entregar instrumentos no Polo Sul lunar. O destino específico é a cratera Nobel, uma região grande ao nordeste do local de pouso de Shackleton, onde a NASA planeja operar futuramente seu rover Viper. Antes disso, vai chegar o Flip Rover, da empresa Astrolab, para explorar a área. Ele vai testar baterias, pneus e sistemas de navegação autônoma com inteligência artificial, além de carregar 10 instrumentos científicos. É o teste piloto antes dos grandes veículos chegarem. A terceira missão carrega um peso diferente: incerteza. E a NASA fechou parceria com a Intuitive Machines para o pouso na segunda metade de 2026. E muita gente conhece essa empresa pelos motivos errados. 2 módulos lunares lançados na última década, 2 falhas de pouso. Isso nos dá 2 formas de ver a situação. Primeira, errando se aprende, e eles podem ter agora melhores chances de sucesso justamente pela experiência acumulada. E a segunda, talvez o produto simplesmente não seja bom o suficiente. Funcionários da NASA disseram, sem citar nomes, que vão disponibilizar todos os recursos para garantir que a confiabilidade vire prioridade máxima. O tempo de aprender com os erros está acabando. A vantagem da Moonbase número 3 é não enfrentar o terreno brutal no Polo Sul. O destino é o redemoinho de Reiner Gamma, uma mancha clara com padrão espiral que se estende por centenas de quilômetros na superfície lunar. A hipótese mais aceita é que existe uma anomalia magnética na crosta escuda dessas áreas da radiação solar, criando uma espécie de linha de bronzeamento na Lua. Se conseguirmos entender isso, talvez possamos usar uma proteção natural a nosso favor. A missão vai investigar esse ambiente com um instrumento Lunar Vertex e ainda vai carregar instrumentos de parceiros das agências espaciais europeia e sul-coreana. Essas 3 missões são apenas o começo. A fase 1 vai de agora até 2029, com 25 lançamentos, 21 pousos e mais de 4 toneladas métricas de carga entregues na superfície lunar. O objetivo é chegar a um nível de confiabilidade que elimine de uma vez os impactos acidentais, enquanto começa a testar tudo o que vai ser necessário para habitação permanente. A escala do que a NASA está planejando é difícil de imaginar. Centenas de quilômetros quadrados de base lunar, feitos de diferentes estruturas e instalações espalhadas por toda a região. E para cobrir o controle de uma área tão vasta, a NASA vai usar uma tecnologia nova e ambiciosa: os drones Moonfall. Drones autônomos movidos a foguete que vão se tornar os prospectores do Polo Sul lunar. Eles vão decolar, voar e pousar para mapear a superfície com resolução de 1 centímetro por pixel. Só para comparar, o melhor mapa que temos hoje chega a 1 metro por pixel. Os drones Moonfall vão nos dar uma imagem 100 vezes mais nítida do que qualquer coisa já vista antes. E ao mesmo tempo, vão usar scanners de penetração no solo para procurar depósitos de gelo da água até 1 metro de profundidade. Mas a parte mais interessante de tudo veio quase como um detalhe na apresentação da NASA. Depois que o levantamento estiver concluído, os drones vão estabelecer um perímetro ao redor da área da base. E a ideia é literalmente posicionar 3 ou 4 drones em pontos estratégicos no Polo Sul e dizer assim: tudo dentro desse perímetro pertence aos Estados Unidos e os seus aliados. E quem são esses aliados? Basicamente todo mundo, exceto Rússia e China. Os acordos Artemis já têm 67 nações membros. Mas está claro que os Estados Unidos vão cravar a bandeira e guardar a fronteira em nome de todos.
Isaacman foi direto. Ao contrário da Estação Espacial Internacional, onde os parceiros têm propriedade e autonomia sobre seus segmentos, a base lunar vai estar inteiramente sob controle americano. Os drones Moonfall são uma das poucas tecnologias que a NASA vai desenvolver internamente, no JPL, o Laboratório de Propulsão a Jato. O mesmo que constrói os rovers de Marte e as sondas que chegam até Saturno. E isso não é algo que vão deixar na mão de uma startup. A entrega dos drones vai ser feita pela empresa Firefly, a única empresa com histórico comprovado de pouso lunar, usando a nave Elytra Dark. Tudo programado para até 2028. Os astronautas vão precisar de rodas. Não dá para explorar centenas de quilômetros caminhando em trajes espaciais. E aí que entram os contratos para os veículos de terreno lunar, os chamados LTVs. 2 veículos vão ser desenvolvidos na fase 1. O plano é ter pelo menos um na Lua, quando os primeiros astronautas chegarem na Artemis 4 em 2028. E para entregá-los, a NASA escolheu novamente a Blue Origin com a chamada Blue Moon Mark I, a maior entrega de carga lunar até então. Com cada LTV pesando cerca de 1 tonelada métrica, os contratos foram concedidos para 2 empresas, a Astrolab e o seu rover Flex, versão maior e mais capaz do Flip Rover, e a Lunar Outpost com o seu rover Pegasus, desenvolvido em parceria com a General Motors e os pneus Goodyear. Ambos precisam ser verdadeiros Transformers, dobrar para caber no módulo de pouso e se desdobrar completamente na Lua. Vão operar autônomos ou pilotados por astronautas, transportando 2 tripulantes em trajes espaciais com autonomia de até 200 km e velocidade máxima de 10 km por hora. Esses primeiros LTVs abrem caminho para a fase 2, com veículos pressurizados com habitats móveis para estadias longas, e depois a fase 3, quando a cidade começa realmente a tomar forma. Quando a NASA fala em centenas de quilômetros quadrados, não significa que tudo vai ser construído lado a lado. Os LTVs precisam ficar a pelo menos 1,6 quilômetros dos locais de pouso das tripulações Artemis, para evitar danos da poeira da exaustão. Os habitats permanentes vão nos pontos mais altos, bem longe das usinas de energia nuclear, as operações de mineração dentro das crateras escuras, as instalações industriais nas bordas das crateras para processar o material lunar. E aqui o administrador disso tudo, Isaacman, disse algo revelador quase nas entrelinhas. Jamais teremos uma civilização verdadeiramente espacial se a exploração for perpetuamente financiada pelo contribuinte. A iniciativa privada precisa levar o capitalismo para a Lua. Eles precisam encontrar algo lá que gere valor suficiente para compensar o custo de ir buscar. Podem ser recursos, energia ou uma plataforma para alcançar o espaço mais profundo. Seja o que for, esse será o ponto de ancoragem que vai nos permitir não apenas voltar à Lua, mas ficar por lá. A corrida já começou. O relógio está correndo. O que você acha? A NASA vai conseguir estabelecer a base antes que a China chegue lá? Eu quero que você deixe sua opinião aqui nos comentários. E se esse vídeo te abriu os olhos para o que está acontecendo agora na corrida espacial, compartilha com alguém que precisa saber disso. Um like nesse vídeo ajuda muito ao canal a continuar trazendo essas histórias. Inscreva-se para não perder nenhum lançamento.